Boa noite, vamos dar início ao estudo do livro Terra, o mundo de transição em você. E hoje nós estaremos dando prosseguimento ao estudo que já vem de algumas semanas. No nosso canal no YouTube, você encontra os vídeos anteriores, o vídeo de hoje também estará disponibilizado. Então, o livro é esse aqui, Terra, um mundo de regeneração em você. É importante lembrarmos que esses encontros aqui objetivam incentivar a leitura de todo o livro e que apenas aqui fazemos algumas considerações para estimular essa leitura. Como de hábito, vamos aqui fazer um rápido comentário de introdução de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, e a passagem da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, e nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo, para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Os comentários de Emmanuel sempre nos remetem a reflexões profundas. Ao nos dizer não te queixes dos outros, Emmanuel se refere ao fato de que, na medida em que nós despertamos a nossa consciência de espíritos imortais, de espíritos eternos, em que constatamos a realidade das leis divinas estabelecidas no amor, na misericórdia e na justiça, que governam a terra e todos os orbes. À medida que isso está bem assentado em nosso íntimo, nós passamos a perceber que na nossa experiência de espíritos encarnados, tudo está no seu justo e devido lugar. E de que, na verdade, aquela atitude que antes tínhamos de achar que o mundo poderia ser melhor se as coisas acontecessem ou fossem do modo que gostaríamos que fosse, isso passa a ser superado. E nós entendemos que o mundo, as situações, as pessoas estão no lugar que são possíveis às necessidades evolutivas e de melhoramento de todos nós. Também passamos a perceber que na diversidade de atitudes, de comportamentos e de condutas expresso pelas criaturas humanas, há sempre um campo imenso de experiências anteriores que lhes levaram a estar tomando as atitudes no presente. E dessa maneira, deixamos de ser juízes contumazes a exercer críticas e arbítrios por uma maneira imparcial e incorreta de analisar, de ver e, sobretudo, de se queixar dos outros. É nesse ponto que entra o comentário que Emmanuel aqui nos traz. Mais adiante ele acrescenta: é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. A sugestão aqui de posicionamento não é apenas de nos colocarmos no lugar do outro
com as experiências pessoais que cada um de nós temos. Não. É se colocar no lugar do outro, procurando observar a vida e as situações com as aquisições de experiência que o outro trouxe e não as que nós trouxemos. Porque quando passamos a ter esse olhar de empatia, que é de verdadeira empatia, passamos a ser muito mais tolerantes e compreensivos com as ações e as atitudes dos outros. Porque chegamos a constatar que se tivéssemos tido as mesmas experiências e o conhecimento do outro, poderíamos estar agindo do mesmo modo ou até mesmo pior. É isso que Emmanuel aqui se refere. Vamos então iniciar o nosso estudo. Os tempos são chegados à regeneração da Terra. É o tema do primeiro capítulo. Hoje nós estaremos na sexta parte do estudo. Continuamos no comentário do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, chamado Evangelho profético. Aliás, o capítulo 24 como capítulo com essa característica dada pelo próprio Mestre Jesus. E assim ele continua a nos dizer: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. É muito importante esses comentários que o livro faz sobre essas passagens bíblicas e que temos aqui acrescentado algumas observações que achamos pertinentes para a melhor compreensão do texto do livro. Mas o objetivo maior, sobretudo, como temos dito aqui em nossos últimos encontros, é possibilitar um clima de paz, de serenidade, de equilíbrio perante as situações provacionais e difíceis que são intensificadas durante esse período de transição planetária em que nos encontramos. Com as elucidações que a doutrina espírita aqui nos dá, nós somos conduzidos a ter uma serenidade íntima, alicerçada nos ensinos de Jesus, agora à luz da doutrina espírita. Então vamos entender aqui direitinho o que é que está por trás da letra dessa citação do Cristo sobre a percepção que os seus discípulos, que os ouvintes do Cristo deveriam ter sobre os sinais que ele está apontando ao longo desse capítulo 24, que estamos aqui comentando parágrafo a parágrafo. Vamos ver aqui a primeira explicação que o livro nos traz. É importante refletirmos sobre o conceito de próximo ou breve, comunicados por espíritos superiores. Se para nós essas palavras remetem a instantes próximos ou alguns anos, para espíritos elevados, o termo breve pode significar 100, 200 ou mais anos. É outra perspectiva. Então, o primeiro ponto aqui muito importante é que quando Jesus deixou assinalado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que estamos vendo, para que observássemos a figueira, para que percebêssemos, através dos sinais que ele colocava, que estava próximo
a época, o tempo do cumprimento, é importante refletir. O próximo para os espíritos superiores, dos quais o maior deles, que temos notícia, é o próprio Jesus, não tem um entendimento de tempo que nós temos. Aliás, a compreensão de dia e noite que formam meses e anos para nós se dá pelo movimento do planetinha chamado Terra ao redor do Sol. É evidente que, para a perspectiva do universo infinito, a noção de tempo se diversifica ao máximo. Então, seria até infantil deduzirmos que essa cronologia que nós temos a marcar horas e dias fosse de teor universal, é de teor da Terra mesmo. Só que Jesus apontava para nós realizações aonde a devida data para conclusão ou realização não poderia ser cronometrada pela nossa maneira ainda pequena e inferior de perceber o movimento dos astros da Terra que assinala a cronologia do tempo para nós. Mas isso vai ficar mais fácil na medida que avançarmos aqui o nosso estudo. Porque já em Mateus 24, 34 e 35 é colocado: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui vai ficando mais evidenciado ainda que o entendimento desse termo geração, como Jesus aqui o colocou, não poderia ser consignado com a noção que nós temos literalmente dessa palavra. Porque quantas gerações não passaram na cronologia humana, desde quando Jesus assinalou isso no Evangelho de Mateus, que o evangelista Mateus consignou, e os dias que vivemos. Então é isso que nós vamos aqui ampliar a nossa compreensão. Vejam só. Para entender este versículo, é necessário ampliar o significado da palavra geração, para além da visão biológica, e considerar também a evolução espiritual, uma vez que a curta duração da geração biológica não permitiria a renovação da humanidade. Então aqui vai ficando bem lógico. O entendimento dessa palavra geração, colocada por Jesus, não poderia ser o do entendimento da biologia humana. Prossigamos. No sentido simbólico, é preciso considerar que a geração das ideias puramente materialistas, bem como suas consequências, passará, enquanto a mensagem de Jesus triunfará nos corações, aptos a viver na terra regenerada. Então, nós passamos assim a perceber que é imprescindível a percepção desse termo geração em um sentido profundamente simbólico, porque se refere, como aqui é colocado para o nosso entendimento, a, por exemplo, a geração das ideias puramente materialistas, que desde a época do Cristo imperava de forma muito intensa e ainda nos dias em que vivemos. Entendendo por esse ângulo, logo deduziremos
de que se torna fácil extrair o véu da letra e perceber o sentido espiritual desse sermão profético de Jesus. Prossigamos. Toda iniquidade, tudo que existe de mal, passará. Permanecerão na terra as palavras e o amor exemplificado por Jesus. Suas ideias, seu exemplo, suas orientações. Então, todo esse período de iniquidade, que aqui poderíamos também chamar de geração iníqua, passará. Mas as palavras de Jesus, as palavras de amor que ele exemplificou, essas não passarão. Como ele bem assinalou e deixou claro para todos nós. Então, Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A previsão de quando exatamente todo o processo de regeneração vai se concluir, só Deus sabe. Por isso devemos nos preparar intimamente. Então, esse processo de regeneração a que Jesus, de forma simbólica, se referia, ele deixa bem claro. O tempo de conclusão só Deus o saberia, só o Pai. Mas, ao assinalar essa verdade, ele queria nos chamar a atenção para estarmos preparados intimamente, para despertarmos a nossa consciência a importância dos fatos que estão assinalando esse período de transição planetária. É esse o sentido. Agora, Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam e veio o dilúvio. Então aqui Jesus faz uma alusão ao fato de que nesse período de transição planetária, o homem de uma forma generalizada, o homem que ainda não acordou para a realidade espiritual da vida, estaria cada vez mais envolvido com preocupações e com interesses puramente materiais. E de que esses interesses estariam tomando de tal forma toda a atenção do homem que fariam com que ele não estivesse atento aos sinais especificados claramente por Jesus e que agora estamos comentando à luz da doutrina espírita. Jesus aborda a questão da preparação contínua por meio da elevação da consciência, conforme vimos anteriormente, para que não nos encontremos desprevenidos quando o momento da desencarnação chegar. É assim que devemos, de fato, levar a sério essas considerações expressas por Jesus. É para que o fato da indeterminação, bem assinalada por Jesus,
significasse busca de preparação imediata, de estarmos cada vez mais atentos ao aproveitamento do tempo a nós emprestado pelas leis divinas, em termos de período reencarnatório, para atentarmos aos objetivos mais importantes da nossa encarnação: o despertar da nossa consciência de espíritos imortais. É possível deduzir que continentes, ou parte deles, virem a submergir no mar. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel registra que o dilúvio bíblico é uma alegoria da lembrança que os povos antigos traziam da submersão da Atlântida e da Lamúria após cataclismos imensos que os continentes houveram passado. Então, pelo fato de que naquela passagem Jesus se refere aos dias de Noé, que na terminologia bíblica representou um dilúvio que teria avasalado toda a humanidade, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos alerta que aquilo que aconteceu em um passado remoto, onde os continentes da Atlântida e da Lamúria, os continentes não, esses lugares foram submersos, hoje encontrando-se vestígios, muitas vezes, nos polos, sob o gelo, de lugares que antes, sem dúvida nenhuma, houveram sido terras habitadas. De forma expressiva, como hoje acontece entre nós. É claro que a advertência de Emmanuel vem endossar ainda mais a atenção e o cuidado que devemos estar expressando no trabalho de despertamento da consciência, de vivência dos ensinos morais trazidos pelo Cristo, de nos associarmos de forma cada vez mais presente e contínua ao Evangelho do Cristo. É nesse sentido que essas advertências são colocadas para nós. Assim, meus amigos, nós estamos chegando ao término dos comentários para esta noite. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Depois, esse estudo também estará disponibilizado em nosso canal no YouTube. Uma boa noite a todos.